Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E galera, hoje eu vim trazer um novo formato de vídeo aqui pra vocês e espero muito que vocês curtam. Já é? Então, sem mais enrolação aqui, e bora pra esse vídeo. O nome do protagonista é Eiji, e ele tem um sonho de se tornar um artista de nível Deus. E pra isso ele até acaba entrando numa das melhores escolas de arte de Tóquio. Só que em vez dele estar lá estudando, ele tá discutindo com uma menina chamada Riona, enquanto o pessoal ele tá fofocando, né, já achando que eles dois são namorados. O que deixa eles dois bastante irritados, né, dizendo que eles não estão namorando porra nenhuma, que eles só estão com uma rivalidade. O protagonista começa a descrever, né, como seria a namorada ideal dele, né, muito fofinha, muito certinha, muito inocente, e que de vez em quando deu algumas broncas neles, e que tem uma pintinha no peito, mas que a coisa mais importante é que ela nunca tenha namorado antes. Traduzindo, ele tá pedindo uma coisa impossível, né, porque o máximo que ele vai conseguir é uma menina ali da Vila Mimosa. Enquanto ele tá ali delirando, a Riona acaba entrando dentro da sala de aula e pergunta que bosta que ele tá falando, e que isso tudo é uma fantasia. Isso é literalmente um golpe ali no coração do prota, dizendo que ele só tava meditando, que ele não tava falando nada demais. E ela pergunta, né, se ele realmente estava meditando ou se ele tava delirando. Ele diz que não, né, que isso é uma realidade e que é por um propósito maior, que ele vai se tornar um artista de nível Deus, porque isso vai fazer ele ficar super popular. Ela então acha isso ridículo, né, e diz que, porra, você não muda desde o fundamental, e que se você realmente quer ser popular, pelo menos você podia arrumar esse seu cabelinho. Ele manda ela calar a boca, porque ela não entende porra nenhuma de arte, e que para um artista nível Deus, tem 100 mil seguidores nas redes sociais, e que ele pode ser pervertido, pode ser lunático, pode ter essa vibe de merda aí, mas que todo mundo gosta, e que mesmo também que ele arrumasse o cabelo, isso não ia mudar porcaria nenhuma nele. Ela diz que não é bem assim, e que ele tem um rostinho até apresentável. Isso meio que liga um alerta na cabeça dele. Opa, calma aí, você me chamou de bonitinho? Ela fica toda corada, né, chamando ele de idiota, falando, não, eu não falei sério, cara, eu não falei sério, eu só tô falando de uma forma técnica. Não sei. O professor entra dentro da sala de aula, né, e manda todo mundo começar ali a estudar. E diz que amanhã vai começar as críticas finais, e que é pra eles desenhar até o pulso deles quebrar, até a mão dele cair. Isso deixa o protagonista bastante desesperado, né? Já que ele percebe que não vai conseguir terminar o desenho dele a tempo, o que faz ele se questionar, né? Se realmente ele vai conseguir se tornar um artista famoso. Ele então lembra, né, de quando ele era pequenininho e mostrava os desenhos hentai que ele fazia, né? Vemos até ele falando aqui, ó, olha aí, ó, meu desenho do pico que eu fiz. A outra, olha aqui, ó, do futabo que eu fiz aqui. Os amigos dele ficam alucinados, gostam pra caramba, né? Tem até um sangramento nasal e chama ele de incrível. Talvez foi isso que fez ele achar que ele era um promissor, mas na realidade ele era só mais um garoto comum que desenhava alguma coisinha ali, né? Ele meio que atiçou o libido dos seus amigos e os amigos dele gostaram. Ele então diz que a única coisa que ele consegue pensar agora é nas habilidades que ele tinha quando era pequeno, e que a única coisa que consegue acalmar é olhar os desenhos da Riona, e que isso dá uma paz na cabeça dele, dando a entender que os desenhos dela é pior do que o dele. Só que a Riona começa a prestar atenção nele também, né? Falando, lá vai de novo me olhando, safado. Ele sempre me vigiando, sempre olhando pra mim com esse sorrisinho, ele tá querendo alguma coisa, hein? Só que isso acaba mexendo com o coração dela, né? Porque ela fica toda coradinha e diz, né, que se ele continuar olhando pra ela desse jeito, o coração dela vai acelerar. O tempo então acaba passando, a aula termina e o prota acaba esbarrando seu joelho no banquinho aonde a Riona estava desenhando, e ele percebe uma pasta com alguns desenhos. E quando ele olha, tem literalmente uma caricatura dele. Ele começa a se perguntar, mas que porra é essa? Ela começou a desenhar isso quando? Ela tá praticando com o meu rosto? Poxa, meu cabelo tá bagunçado aqui também. Ele pega essa pasta e percebe que tem vários desenhos dele, o que deixa ele em choque, né? Falando, que caralho é esse, mano? Que porra é essa? Eu tô bonitão aqui? Será que é assim que ela me imagina? Ele então acaba ouvindo alguns passos de alguém vindo correndo e acaba rapidamente colocando os desenhos em cima do banquinho. A Riona chega dentro da sala de aula, toda suada, desesperada, e ele fica com aquela cara ali, né, como se não tivesse nada, tentando disfarçar. Ela olha para um lado, olha para o outro e consegue pegar o seu caderno de desenho. Só que quando ela vira de costa, a saia dela acaba levantando, o que faz o protagonista
começa em 15 anos ter a melhor visão dele, o que faz o coração dele disparar. O coração dele começa a bater mais forte, ele começa a se perguntar, né, por que que o coração dele tá assim? O que que tá acontecendo? Como que uma coisa dessa pode me estimular? Ele diz que ele nunca ficou nervoso assim por causa dela antes. E começa a notar algumas coisas. A Rihanna é fofa, é pura, de vez em quando dá umas broncas nele, tem um cheirinho bom, ela nunca teve um namorado antes, só que ainda falta uma coisinha. Falta uma coisinha bem específica. E quando ele olha pra Rihanna abaixando, ele percebe que ela tem uma pintinha no peito direito, o que faz ele entrar em choque. Fala, não, ela tem uma pinta ali, não, nem fudendo. Nem fudendo que essa menina que eu conheço desde pequeno é a mulher que eu sempre procurei. É a namorada perfeita. Ele começa a se questionar. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser um arrozinho. Apesar que o arroz é branco, né? Deve ser um caroço de feijão que caiu ali. Ele então acaba tomando coragem, né? E chama a atenção dela, né? Ao que parece ele vai fazer essa pergunta super indiscreta, né? Super normal. Vira pra menina assim e pergunta. Ela planteando seu peito aí, né? Ela então pergunta, né, por que ela tá olhando pra ele. Ele fica desesperado, falando, porra, eu não tô olhando não, filha, eu só tô... Entendeu? Eu não tô olhando, eu só tô falando, sabe? Eu vi uma coisa aí, eu queria perguntar. Ela então acaba chamando ele de idiota, né? E manda ele parar de fingir. E que não é de hoje que ela tem percebido que ele sempre vem olhando pra ela. Isso faz o coração dele literalmente sair de dentro do peito. Ele começa a gaguejar, falando, bem, é porque, sabe... É porque ela fica toda corada, falando, fala logo, eu estou pronta pra ouvir isso. Ele então vira a cara e diz que consegue continuar se esforçando todas as vezes que olha ao redor e vê que as pessoas desenham melhor do que ele. Na hora ela saca, né, e fica extremamente furiosa, falando que... Porra, qual foi, irmão? Você tá falando que o meu desenho é ruim? Não tô acreditando, tá dizendo que eu tô desenhando mal? Ele surta, falando, meu Deus do céu, eu não tô falando isso, e tenta se explicar, né, dizendo que o que ele tá tentando dizer é que eu vejo ela se esforçando bastante, e que isso dá vontade dele se esforçar também, e acaba puxando o seu celular, e vemos que ele tirou uma foto de um dos desenhos dela, e colocou como de papel de parede no celular dele. Isso deixa ela desesperada, perguntando, quando que você achou isso? Por que que você colocou isso de papel de parede? Eu não lembro de ter te dado permissão pra mexer nos meus desenhos. Isso deixa ele pau da vida, né? E acaba dizendo, né, que ele acrescentou mais uma condição pra namorada dele ideal. Ela fica sem entender, né, perguntando, pô, mas do que esse cara tá falando? E ele diz, né, que a namorada ideal dele tem que desenhar melhor do que ele. Os dois vê isso como um desafio e diz que a partir de hoje, um vai desenhar melhor do que o outro. No dia seguinte, eles chegam na escola e a primeira coisa que a Rihanna faz é provocar o Eija, dizendo que não vai perder pra ele. Eija senta perto dela, o que faz a menina corar, né, e se perguntar o porquê todas as vezes ele fica sentando perto dela. O professor então entra na sala de aula e diz que a tarefa de hoje será em dupla, o que faz todos os alunos começarem a correr para encontrar um par. O Prota percebe, né, que a Rihanna tá perdida e diz que eles não podem ficar simplesmente parados ali e se oferece, né, pra ser o par dela. Só que ela faz com o doce e diz que nem sonhando seria o par dele, o que é literalmente uma facada no coração do Prota. Só que uma menina acaba ouvindo isso e pergunta se isso foi uma rejeição. O Prota já fica, porra, bastante animado, né? Pô, uma menina muito gata, muito linda. E em contrapartida, a Rihanna percebe que ganhou uma adversária à altura. Essa menina se apresenta, dizendo que o seu nome era Mari e que está muito agradecida, né, pela ajuda do ex. O Prota todo tímido pede pra ela ter misericórdia dele. E de longe a Rihanna observa, enciumada, perguntando quem é essa sirigaita, quem é essa oferecida. Eu que estudei 3 anos com o Eija, como que essa mina pode ter mais intimidade com ele do que eu? Ela é bonita, tem cabelo longo, tem corpo de modelo. E percebe que contra a Mari, ela não teria chance alguma. E já imagina o Eija se casando com a Mari, o que faz ela surtar. O garoto que ela está desenhando pergunta se ela está olhando com aquela cara de surtada para ele desenhá-la. Ela simplesmente vira pra ele e manda ele calar a boca. Enquanto isso, o Eija tá ali todo tímido, sem saber como se comportar perto de uma mina tão gata como a Mari.
E ela termina, né, de desenhar e mostra pra ele e fica impressionado, quase caindo pra trás, dizendo que provavelmente ela é um gênio. Ela justifica, dizendo que repetiu de série uma vez, porque ela estava muito focada nos seus desenhos e que isso foi a primeira vez que aconteceu, mas por isso que ela desenha melhor do que todos os outros alunos. O Ei já engole seco e percebe, né, a força que tem uma mina mais velha. Enquanto isso, os chifres, né, na cabeça da Ryoma começam a crescer, já que ela tá virando corna. O garoto que está com ela pergunta se ela está desenhando ele, e a Ryoma mostra o desenho, que metade tá a cara do garoto e metade tá a cara do Eija. Ele não conseguia se concentrar em nenhum dos dois. A Mari então posa para o prota desenhar, e percebendo, né, que o Eija está muito concentrado, afinal, é uma gata que tá à frente dele, né, ele não quer errar. Ele não pode errar, ele não tem o direito de errar. Ela pergunta se está tudo bem, e ele responde dizendo que sim, né, que as mãos dele são muito lentas, né, também fica batendo uma toda hora da nisso, né, que demora 20 minutos, né, pra ele conseguir fazer uma sobrancelha. A Mari percebe, né, que o Eija não vai terminar a tempo, e acaba convidando ele pra ficar depois da aula. E ele aceita sem gaguejar. O tempo acaba passando, e vemos o Eija esperando a Mari depois da aula. A Mari chega de surpresa, ele quase morre de susto, né, soltando o gritinho: "Ai, você quase me matou, ai". Ela pergunta como está indo o esboço e percebe, né, que ele desenha muito mal a parte do pescoço. Ele já fica todo empolgado, né, imaginando as minas ali de biquíni, né, os glutõezões, né. E a Mari diz, né, que essa parte é difícil mesmo e que fica escondida, não tem como visualizar ela direitinho. Só que ela tem a brilhante ideia de mostrar o conteúdo para o prota. Ela afasta um pouquinho a blusa, né, e manda ele visualizar bem. O Ei já olha para aquele conteúdo e quase tem um treco, falando: "Meu Deus do céu, é um músculo interclaviculares, meu Deus, são de verdade? Eu posso tocar neles? Eu posso encostar minhas mãos?". Na hora a Roema acaba chegando, né, ofegante, e pergunta: "Mas que putaria é essa que tá rolando? Que porra é essa?". O Eija tenta se explicar, né, começa a gaguejar: não é isso que você tá pensando, é tudo mal entendido, isso aqui é puramente técnico". Só que a Roema não quer nem saber, né, começa a chorar, dizendo que ele é um pervertido, que ele é um monstro. Só que a Mari acaba interrompendo eles dois e perguntando se aquela menina era a ex-namorada do Eija. Eles acabam gritando, sem chance alguma. Os três se sentam para conversar e acabam se entendendo. A Mari entende que eles não eram namorados, e a Roema entende que o Eija só estava desenhando a Mari. O prota explica, né, que ele e a Roema são amigos desde pequeno, e a mesma confirma isso, dizendo que seria ridículo, né, ter o Eija como seu ex-namorado. A Mari então pergunta, né, se a Roema sabia, né, que eles estavam ali e que ela havia escutado, né, toda a conversa antes. Ela não tem como negar, né, e a Mari percebe isso e pergunta o que o Eija significa pra ela. O prota fica todo nervoso, olhando pra Roema, esperando, né, a resposta dela. Já a Roema diz que o Eija é o rival número 1 dela. Ele cora ao ouvir essas palavras, percebe que tem uma garota que admira ele, ou que pelo menos está prestando atenção nele. A Mari percebe os sentimentos da Roema pelo Eija, só que quando a conversa deles vai avançar, eles são interrompidos pelo professor, que já chega falando que a Mari cabulou a aula novamente e que ela vai repetir de ano se continuar desse jeito. A Mari se esconde atrás da cortina, só que tanto o Eija quanto a Roema acaba entregando ela, que vai junto com o professor, mas marca de se encontrar com eles dois logo mais. Eles ficam sozinhos ali na sala de aula, mas algo tá incomodando o Eija, tem alguma coisa incomodando ele. Ele então toma coragem e pergunta a Roema se ela havia chamado ele pelo primeiro nome. Ela entra em choque, né, e percebe que sim, que havia falado o nome dele, mas que tudo foi culpa da Mari, que meio que pressionou ela. Ela desesperada, né, começa a tentar negar, mas vê que isso não vai funcionar. Afinal, ele não é idiota a esse ponto. A Roema tenta dizer, né, que é uma nova tendência, dizer o nome das pessoas, que isso passa na televisão, mas o prota não aceita essa desculpinha tão fácil. E a Ryoma diz que eles são amigos, né, próximos, então que isso deveria ser uma coisa normal. Parece que nós temos uma corninha, né? Ou alguém que tá com medo de virar uma corninha. Porque a Mari é literalmente da altura dela, do mesmo nível, do mesmo potencial, do mesmo calibre. Mas eu ainda posso dizer que a Ryoma tá a um pontinho, a um passo na frente da Mari. Ou melhor, está uma pintinha à frente da Mari.
Já que, pelo que nós podemos notar, a Mari não tem aquela pintinha. Uma pintinha que é muito importante, né, para o Prota. E também a Mari não brigou com o Prota, mas quem sabe ela pode brigar com ele depois. Esse mangá aqui tá bastante interessante, tem um grande potencial. Pena que só tem 2 capítulos até o momento. O nome dele vai estar aí na descrição. Tamo junto, fui!